Esse vídeo começa com o Nair dizendo: caramba, ela ficou uma gracinha com esse short preto. E fala que não vai mentir e diz que ela ficou muito linda com esse cabelo. Ele fala que ela tem um corpo legal e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela vai e qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Dani e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é da Virgínia. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há 6 meses. Ele fala que ele é novo por ali e que ele achou que deveria começar fazendo uma amizade. Mas ela diz que ela já tem amigos o suficiente. Ele pergunta se ela não quer adicionar mais um amigo. Ela pergunta por quê, ele fala porque ele achou interessante. Ela pergunta e aí, ele pergunta como assim, e aí, se ela também não achou ele interessante. E ela diz que não. E ele pergunta, caramba, por que você precisa ser tão rude? Ela fala que não está sendo rude, ele pergunta se eles não podem ser amigos, mas ela diz que não e fala que está legal. Ele fala que ela está exagerando e já ela diz que ele está sendo dramático. Ele pergunta se ela acha isso e em seguida pede o Instagram dela. Ele fala que talvez ela mude de ideia, mas ela fala que tem certeza que não vai mudar de ideia. Então ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se é dele, ele fala que é e pergunta e aí. Ela fala que é um carro muito legal, ele fala que não está conseguindo ouvir. E ela fala que ela disse que é um carro legal. Ele fala que ele sabe que é um carro legal e pergunta e aí. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que é claro que importa, afinal de contas ele quer ser amigo dela. Mas ele fala que ela disse que não quer mais um amigo. Ela fala que eles podem se conhecer e ele pergunta, você quer me conhecer agora? E ela diz que sim e pergunta se tem algum problema nisso. Ele pergunta por que só agora e ela fala que ele não começou aquela conversa de uma forma muito boa. Mas ela diz que pensou melhor e resolveu falar com ele. Ele pergunta se ela quer falar com ele agora e ela diz que sim. Ele pergunta por que isso agora, ela fala porque eles podem sair para algum lugar e que ela pode dar o Instagram para ele. Mas ele fala que não está mais interessado e que ela parecia muito decidida. Ela pergunta se ele não quer mais, ele fala que não. Ela pergunta por que não, ele fala como assim não e fala que ele já disse. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que não pode. Ela pergunta por que não, ele fala que ele já disse e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que ele acabou de dizer que queria fazer uma amizade com ela, mas ele diz que ela não queria. Ele fala que ela disse que ela tem amigos o suficiente e pergunta se não foi isso. Ela fala que ainda há pouco ele estava implorando para falar com ela, mas ele diz que ele não estava implorando. E mais uma vez ele fala que não estava implorando e que simplesmente ele disse que ela é bonita. Ela fala que ele estava sim implorando, mas ele fala que não estava. Ela pode até implorar, mas ele não. Ela fala que ele não precisa levar para esse lado e que eles podem ser amigos. Mas ele fala que não está interessado e pergunta amigos para quê. Ela pede para falar com ele e ele pergunta amigos para quê. Ela fala que eles podem se conhecer e que ele que sugeriu eles serem amigos. E ele pergunta, você quer ser minha amiga agora? Ele fala que ela disse que ela tinha amigos o suficiente e pede para ela se afastar um pouco. E ela pergunta se afastar um pouco. Ele fala que ela ouviu e ela pergunta qual o problema com ele. Ele fala que ela continua com aquela energia e que isso não vai rolar. Ela fala que ele não está sendo legal com ela e que ela também não vai ser legal com ele. Ele fala que ele está agindo assim porque no começo ela também não foi legal com ele. Ela pergunta se ela não voltou sendo legal com ele, mas ele fala que não mesmo. Ela pergunta como ela vai conversar com ele agindo assim. Ele fala que pra ele tanto faz e que ela pode continuar a caminhada dela. Ela fala que ainda há pouco ele estava implorando para falar com ela e que agora está agindo assim. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ele vai nessa. Bom, e aí ela sai bem nervosa falando um monte de palavras que não tem como eu traduzir aqui. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ele não gostou mesmo da atitude dela. Ele fala, caramba, ela tá voltando. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se ele tem certeza. Ele pergunta como assim se ele tem certeza, e ela pergunta se ele tem certeza que não quer conversar com ela. Ele fala que desde o começo ela está pegando pesado com ele e que ela voltou com a mesma atitude. Ela fala que voltou diferente, mas que ela não gostou da atitude dele e ele pergunta se ela está bem. Ele fala que está tentando entender porque uma hora ela está legal, outra hora está com raiva. Ela fala que sente muito e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela realmente
realmente sente muito e fala que ele nem a conhece. Ele fala que ela está pegando pesado com ele sem motivo desde o começo. Ela fala que agiu assim porque ele não está agindo da maneira certa. Ele fala que não está entendendo, uma hora ela é legal, outra hora ela é rude. Ela fala que voltou para conversar com ele, que eles podem consertar isso e que eles podem recomeçar. Ela fala que o nome dela é Danny e diz que é um prazer conhecê-lo, e ele pergunta e aí? E de uma forma irônica ele diz que não quer apertar a mão dela por conta dos germes. Ela pergunta qual o problema com ele e se ele está falando sério. E ele diz que com certeza está falando sério. Ela pergunta qual o problema com ele e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê? E fala que não está entendendo o que ela quer. Ela diz que ela quer conversar e ele pergunta conversar sobre o quê? E ela diz que as amizades começam assim. Ele fala que ela deveria ter aproveitado a oportunidade no começo. Ela fala que está pedindo uma segunda chance e que ela já pediu desculpas. Ele pergunta se ela está arrependida e ela fala que precisa ser uma pessoa muito legal para perdoar. Ele pergunta se ela está arrependida e ela fala que está sendo sincera. Ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e ela diz que sim. Ele fala que ela precisa se desculpar novamente, ela fala que sente muito. Ele pergunta se ela pode chegar um pouco para trás e dar uma volta para ele. Ele fala que foi muito rápido e pede para ela ir mais devagar. Ele pede mais devagar e em seguida agradece. Esse vídeo começa com o Landon dizendo, meu Deus, o que é isso? E fala que não vai mentir e diz que essa garota tem um corpão. Ele pergunta como ela vai e em seguida se apresenta. Ela fala que o nome dela é Lala e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela está indo. E ela diz que tem que ir encontrar o namorado dela. E ele pergunta seu namorado, fala que ele é novo por ali e pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que ela parece de Nova York e ela pergunta como ele sabe da onde ela é. Ele fala que na verdade ele a achou muito bonita e que por isso resolveu falar com ela. Ela diz que tudo bem, ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e pergunta se ela está com medo. E ela diz que não e fala que simplesmente está com pressa. Ele pergunta se ela realmente tem um namorado ou se ela está mentindo pra ele, mas ela fala que não está mentindo. E diz que o namorado dela está esperando por ela. Ele fala que esse é o assunto dela, mas que ele quer saber sobre o assunto deles dois. Ela pergunta sobre o que ele está falando e ele diz que ela sabe como é e que eles podem começar com uma amizade. Ele fala que eles podem se conhecer e diz que ela é linda, mas ela fala que não sabe. Ele fala que ele gosta do que ele vê e ela fala que não sabe se o namorado dela vai gostar disso. Ele fala que já disse que esse é um problema dela e que ele quer saber sobre eles dois. E ela diz, meu Deus do céu, você é muito doido. E em seguida fala várias vezes que ela não sabe. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não e fala que sente muito e se despede dele. E já ele dá um bom dia pra ela. E ele fala, caramba, o que é isso? Mas quando ela vê ele entrando na Lamborghini, ela decide voltar. Ele fala que ela voltou e que ele gostou muito dela. Ela pergunta se é dele e ele fala que é claro que é dele. Ela fala que gostou muito e que não sabia que era dele. Ela pergunta se ele quer pegar o número dela ou algo do tipo, mas ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ela fala que não sabia que ele tinha esse carro e fala que é um carro muito legal. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que voltou porque ela gostou do carro. Ele pergunta o que ela quer ali e pergunta se ela não estava com pressa. Ela fala que estava, mas que ela cancelou os planos dela. Ele pergunta como assim e fala que ela disse que ela estava indo encontrar o namorado dela. E como ela fala que não tem namorado, ele fala que então ela é uma mentirosa, mas ela fala que não é mentirosa. E fala que disse isso porque muitos homens a param na rua. Ele fala que ela é uma mentirosa, que ela disse que ela é dali, mas ela tem um sotaque de Nova York. E ela acaba admitindo que realmente é de Nova York. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas ele fala que não quer fazer nada. Ela pergunta se ele está querendo provocá-la
ela e se ele não quer mesmo conversar com ela. E ele diz que eles já estão conversando. E ela diz, uau. Ele pergunta por que uau. Ela fala porque agora ele está sendo um pouco malvado. Ele fala que está a tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela diz que não o tratou assim. Ele pergunta qual a diferença. Mas ela muda de assunto e fala que ela gosta de chefes e que ele parece estar muito bem. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz porque ele tem um carro legal e que ele parece muito bem. Ele fala que, sinceramente, ela não está passando uma boa impressão. Ela fala que isso porque ele deveria conhecê-la um pouco mais. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair. Ela pergunta se ela não pode entrar e ele fala que primeiro ele precisa conhecê-la. Ela fala que pensou que ele fosse a convidar para entrar e fala que eles poderiam almoçar ou algo do tipo. Ele fala que ela disse que ela gostaria de conhecê-lo e que então ela pode fazer alguma pergunta. Ela fala que eles podem sair para beber e conversar, mas ele fala que não bebe. Ela pergunta se ele não bebe e ele diz que não. Ela fala que eles podem ir em algum restaurante, fazer compras, mas ele fala que definitivamente ele não vai fazer compras. Ele diz que nem adianta ela perder o tempo dela com isso e ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que ele só está deixando claro que não é esse tipo de cara que vai gastar o dinheiro dele. E fala que continuar a conversa vai depender dela porque ele não vai fazer compra e nem nada disso. Ela pergunta se ele não gosta de mimar a garota dele. Ele fala que faz isso com a namorada dele, mas que eles ainda não são nada um do outro. E ela fala, meu Deus, você tá sendo muito duro. Ele fala que não está sendo duro, só está abrindo o jogo pra ela porque ele não é esse tipo de cara. Ele diz que se ela quiser entrar no carro é só dizer pra ele se ela quer fazer compras ou quer conhecê-lo. E ela diz que ela quer conhecê-lo. Ela entra no carro e fala, meu Deus, que carro legal. Ela fala que o interior é vermelho e diz que ela gostou muito. E já nesse momento da conversa, ela fala que gostou do relógio dele e pede pra ver. Ela pergunta por que ele está agindo assim e pede pra ver. Ela fala que é um relógio muito legal e que ela quer um desse. Ele fala que é só ela trabalhar duro que ela vai também conseguir comprar um. Ela pergunta se ele não vai comprar um pra ela e ele fala que não. Ela pergunta por que não e ele pergunta se ela vai continuar com essa conversa. Ela o chama para dar uma volta e ele pergunta para onde. Ela fala para qualquer lugar e diz que tem muita gente ali. Ele fala que é claro e diz que tem pessoas trabalhando e pergunta o que ela quer fazer. E depois que ela fala que ela só quer um lugar mais calmo, ele a leva para dar uma volta.